Já imaginou andar por uma cidade inteira, mas sem encontrar viva alma? Aquela brisa gelada batendo no rosto, mas nenhum som além do vento. Só o eco dos seus passos quebrando um silêncio perturbador, de arrepiar até o último fio de cabelo, como dizem por aí. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um mundo de mistérios e calafrios. Vamos explorar 8 cidades abandonadas com histórias tão bizarras que parecem ter saído de um filme de terror. Preparado? Então, respira fundo e vem comigo. Nossa primeira parada é no Japão, um país conhecido por sua cultura vibrante, tecnologia futurista e, vamos ser honestos, alguns animes meio sinistros, né? Mas, escondido entre as montanhas da província de Nara, existe um lugar que parece ter saído de um pesadelo de verdade. Estou falando do Nara Dreamland, um parque de diversões que um dia ousou desafiar a Disneylândia. Inaugurado na década de 1960, o Nara Dreamland era o sonho de qualquer criança japonesa, tipo um sítio do Pica-Pau Amarelo turbinado. Com a chegada da Tokyo Disney Resort e outros parques mais modernos, o Nara Dreamland foi perdendo seu encanto, tipo um brinquedo velho esquecido no fundo do baú. Em 2006, o parque fechou suas portas para sempre, deixando para trás um rastro de nostalgia e mistério, como um daqueles filmes do Spielberg que a gente assistia na sessão da tarde. Hoje, o Nara Dreamland é um lugar fantasmagórico, onde a natureza está lentamente engolindo o que um dia foi um reino de fantasia. É como se a floresta estivesse retomando o que era seu, sabe? Os trilhos das montanhas russas enferrujam sob o sol implacável, os carrinhos do bate-bate parecem fantasmas de metal retorcidos, e a roda gigante se ergue no horizonte como um esqueleto macabro. É de arrepiar, né? Mas o que realmente arrepia a espinha são os relatos de pessoas que afirmam ter sentido presenças estranhas no parque. Sabe aquela sensação de estar sendo observado? Multiplica por 10. Alguns dizem ter ouvido risadas infantis ecoando pelos corredores vazios como se estivessem brincando de esconde-esconde. Outros juram ter visto vultos fantasmagóricos espreitando por trás dos brinquedos quebrados como se estivessem relembrando os velhos tempos. E aí, será que são apenas lendas urbanas para assustar os curiosos, tipo Loira do Banheiro ou ET de Varginha? Ou será que os espíritos do Nara Dreamland ainda estão presos nesse parque dos sonhos esquecidos, esperando eternamente por visitantes que nunca mais voltarão? Dá até um frio na barriga, né? Imagine um lugar onde o futuro e o presente se chocam em um embate silencioso, como se o tempo tivesse dado um nó. Esse lugar existe, meus amigos, e fica em Taiwan. Bem-vindos a Sanji, a aldeia dos discos voadores amaldiçoados. Construída na década de 1970, Sanji era para ser um paraíso futurista para ricos e famosos. Um resort de luxo com casas em formato de disco voador. Logo no início da construção, uma série de acidentes bizarros e mortes inexplicáveis assolou o projeto. Trabalhadores morreram em circunstâncias misteriosas. O pânico se espalhou pela obra e os moradores locais começaram a sussurrar que Sanji era amaldiçoada. Diziam que o local onde a aldeia estava sendo construída era sagrado. Em 1980, a construção de Sanji foi finalmente abandonada. As casas inacabadas ficaram à mercê da natureza. Hoje, Sanji é uma cidade fantasma, um lembrete assustador de que a ganância pode ter consequências terríveis. Os discos voadores agora se erguem como espectros de concreto no horizonte. E você teria coragem de passar uma noite nesse lugar? Prepare-se, porque agora vamos mergulhar em um dos lugares mais sinistros e perturbadores do planeta. Bem-vindos a Poveglia, a ilha que a morte esqueceu de levar. Localizada na Lagoa de Veneza, na Itália, Poveglia tem uma história tão sombria que chega a ser difícil de acreditar. Durante séculos, essa ilha foi usada como um depósito de corpos e um local de quarentena. A história macabra de Poveglia começa no século XIV, com a peste negra. Veneza usou a ilha para isolar milhares de infectados.
Seus corpos eram queimados em enormes piras funerárias. Dizem que o solo da ilha ficou saturado de cinzas humanas. Séculos depois, a ilha foi transformada em um hospital psiquiátrico. Os pacientes eram submetidos a tratamentos cruéis e desumanos. Um médico enlouquecido tirou a própria vida jogando-se da torre. Após o fechamento do hospital, Poveglia foi abandonada, atraindo caçadores de fantasmas. Dizem que os espíritos torturados ainda assombram a ilha. Imagine uma cidade medieval, com suas ruas estreitas de paralelepípedos, casas de pedra que parecem ter saído de um filme e uma vista de tirar o fôlego, tipo um cenário de novela das 8. Agora, imagine essa cidade completamente vazia, deserta, como se o tempo tivesse parado, de repente, tipo um daqueles filmes de fim do mundo. Essa é Craco, a cidade fantasma suspensa no tempo. Localizada na região da Basilicata, na Itália, Craco é um testemunho silencioso da força implacável da natureza e da fragilidade da existência humana. É como se a Terra estivesse dizendo: eu dou, eu tomo. Fundada no século VIII, Craco já foi um importante centro cultural e agrícola, com uma população que chegava a 2.000 habitantes. A cidade prosperou durante séculos, resistindo a guerras, invasões e epidemias. Era como se a cidade fosse abençoada pelos deuses. Mas, no século XX, um inimigo silencioso e implacável começou a ameaçar a existência de Craco, a própria terra sobre a qual a cidade foi construída. Uma série de deslizamentos de terra, agravados por terremotos e más condições de infraestrutura, tornaram a vida em Craco insustentável. Era como se a terra estivesse se cansando do peso da cidade. Em 1963, após um inverno particularmente rigoroso que causou um grande deslizamento de terra, o governo italiano ordenou a evacuação total de Craco. Com o coração partido, os moradores foram obrigados a abandonar suas casas, suas histórias e suas raízes em busca de um futuro mais seguro em outras cidades. Era como se a cidade estivesse sendo engolida pelo próprio chão. Hoje, Craco é uma cidade fantasma, congelada no tempo. As casas, ou o que restou delas, se agarram precariamente à encosta da montanha, como se implorassem para não serem esquecidas. É como se a cidade estivesse lutando para se manter viva na memória das pessoas. As ruas desertas ecoam o silêncio da tragédia e o vento parece sussurrar histórias de um passado distante. É como se a cidade estivesse tentando se comunicar com os vivos. Já imaginou viver em um lugar onde o chão literalmente queima sob seus pés? Bem-vindos a Centralia, a cidade que virou inferno na terra. Localizada na Pensilvânia, Centralia já foi uma cidade mineira próspera. Em 1962, um incêndio subterrâneo mudou para sempre o destino de Centralia. O fogo se espalhou pelos túneis subterrâneos, alimentando-se das veias de carvão. Rachaduras se abriram nas ruas, engolindo carros e casas. O governo federal declarou estado de emergência e evacuou a maioria dos moradores. Centralia se transformou em uma cidade fantasma, um lembrete assustador do poder destrutivo da natureza. Prepare-se para mergulhar em um mistério subaquático, onde a história se esconde nas profundezas de um lago artificial. Bem-vindos a Chichen, a Atlântida do Oriente. Escondida sob as águas calmas do lago Qiandao, na China, repousa uma cidade esquecida pelo tempo. Chichen foi um importante centro político e econômico durante as dinastias Ming e Qing. Mas, em 1959, o governo chinês decidiu construir uma nova usina hidrelétrica. O vale onde Chichen estava localizada foi inundado. Em 2001, uma expedição de mergulhadores redescobriu a cidade submersa. As construções, incrivelmente bem preservadas, parecem ter parado no tempo. No coração do deserto da Namíbia, onde as dunas de areia se estendem, até onde a vista alcança, encontra-se uma cidade fantasma que parece ter saído de um conto de fadas macabro. Bem-vindos a Kolmanskop, a miragem do deserto. No início do século XX, Kolmanskop era sinônimo de riqueza e opulência. Diamantes eram encontrados em abundância nas areias do deserto,
atraindo milhares de aventureiros em busca de fortuna. Mas a fortuna de Kolmanskop não durou para sempre. À medida que as reservas de diamantes se esgotaram, a cidade começou a declinar. Em poucos anos, Kolmanskop se transformou em uma cidade fantasma, engolida pela areia implacável do deserto. Hoje, Kolmanskop é um destino turístico popular, um lembrete da fragilidade da riqueza e do poder da natureza. Chegamos agora ao nosso destino final, um lugar que se tornou sinônimo de tragédia e desolação. Bem-vindos a Pripyat, a cidade congelada no tempo. Localizada na Ucrânia, Pripyat já foi um modelo de cidade soviética, construída na década de 1970 para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Mas, na madrugada do dia 26 de abril de 1986, o destino de Pripyat mudou para sempre. Em questão de horas, Pripyat se transformou em uma cidade fantasma. Pripyat se tornou um monumento à tragédia de Chernobyl. Os prédios, outrora cheios de vida, agora estão vazios e em ruínas. É como se o tempo tivesse parado em 1986. E assim termina nossa jornada por esses lugares esquecidos pelo tempo, mas que jamais serão apagados da memória, como cicatrizes que carregamos em nossa alma. Cada uma dessas cidades abandonadas carrega consigo um peso, uma história de triunfo, tragédia ou simplesmente o curso natural da vida que às vezes pode ser cruel e implacável, como um carrossel que nunca para de girar. Mas, e aí, qual dessas histórias te deixou mais intrigado? Conta pra mim nos comentários. E se você curtiu esse mergulho no lado obscuro do mundo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos do Noite de Coruja. Até a próxima aventura, se você tiver coragem.